Olá, turma. Quem vos fala aqui é o professor José Maria e vamos trabalhar com as integrais indefinidas. Eu tenho uma integral de uma função f de x, do qual a minha primitiva f de x vai ser, a derivada dessa primitiva vai ser igual à minha integral. Ou seja, toda vez que nós estivermos resolvendo uma integral definida, nós vamos ter o resultado sempre o que? Uma família de funções. Nós temos algumas integrais indefinidas que nós vamos ter sempre que tê-la em mente, ou seja, vamos com a resolução dos exercícios, sempre nós vamos ter essas integrais indefinidas. A integral de u dx é o x mais a constante. Aqui são algumas integrais imediatas que nós temos que ter sempre em mente. Nós temos que ter sempre ao pé da letra que a integral de x na p vai ser nada mais que x, p mais 1 sobre p mais 1. A integral de e na x é a própria e na x. A integral do seno é menos o cosseno. A integral do cosseno é sempre seno de x. Como nós vamos trabalhar com uma integral indefinida, nós vamos ter sempre o quê? Que acrescentar o resultado uma constante, sempre, sempre. Vamos a alguns exemplos aqui de integrais indefinidas. Vamos resolver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo diz assim, a integral de quem? A integral de uma raiz cúbica de x. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos fazer é alguns artifícios matemáticos, ou seja, algumas transformações. Eu tenho raiz cúbica de x a raiz cúbica de x, então nós vamos primeiro fazer o seguinte, ó. Essa integral pode ser feita a integral de... Eu vou transformar essa raiz em uma potência, então vai ser x elevado a quem? A 1/3. 1/3 de x. Aqui eu já tenho aquela primeira integral nossa da potência. Então, quando eu tenho, por exemplo, x na p, aqui eu já posso trabalhar resolvendo essa minha integral. Então, isso nós vamos ter, ó, que aplicando aqui a regrinha da potência, vai ser x 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1, isso mais a constante. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, isso implica dizer que nós vamos ter x vai ser igual 1 vezes 3, 3 mais 1, 4, 4/3. O que eu faço em cima, eu faço aqui embaixo, então, sobre 4/3 mais a constante. Então, isso aqui vai ser nada mais do que... Agora, quando nós observamos aqui, eu tenho uma divisão de fração, ou seja, pega a primeira fração, x elevado a 4/3 dividido por 4/3. Então, nós vamos sempre inverter isso aqui. Então, nós vamos ter, isto vai ser igual, tá? 4/3 passa 3 sobre 4 vezes quem? X elevado a 4/3 mais a constante. Aqui sim, eu já terminei a minha integral. Mas posso apresentá-la de outra forma também, ó, 3/4 de quem? Esse x elevado a 4/3, eu posso transformar numa raiz, vai ser x, vai ser a raiz de quem? De x, elevado a quem? Tá no denominador, passa para ser o índice, raiz cúbica de x à quarta, mais a constante. Está resolvido aqui a minha integral indefinida. Toda vez que eu estiver resolvendo uma integral indefinida, no final nós vamos ter sempre uma constante, mais uma constante. Vamos, outro exemplo. Eu tenho essa integral 6 sobre x dx. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Vejamos aqui. Eu vou tirar essa constante, como é uma constante, eu posso tirar o 6, ó. 6 que multiplica a integral de quem, ó? Ficou sobre 1 sobre x. 1 sobre x dx.
Esse também aqui é uma integral imediata, que eu sei qual é a integral de 1 sobre x. É ln do módulo de x. Então, isso implica dizer que nós vamos ter 6 que multiplica a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x mais a constante. Resolvido aqui minha integral que seja indefinida. 6 que multiplica a integral de 1 sobre x dx. A integral de 1 sobre x é ln de x mais a constante. Vamos a outro exemplo. Eu tenho uma integral aqui, 5 mais x ao quadrado sobre x ao cubo dx. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa situação, como eu tenho uma soma e apenas um termo no denominador, eu posso quebrar essa soma e esse denominador vai acompanhar cada termo do numerador. Ou seja, nós vamos ter a integral de 5 sobre x a terceira mais x ao quadrado sobre x a terceira dx. Então, eu tenho aqui essa minha integral. 5 mais x ao quadrado sobre x à terceira é a mesma coisa de ter a integral de 5 sobre x ao cubo mais x ao quadrado sobre x à terceira. Aqui eu tenho uma integral da soma, é a soma das integrais. Isso é a mesma coisa de eu ter a integral de 5 sobre x à terceira dx mais a integral de quem? De x ao quadrado sobre x ao cubo dx. Resolvendo aqui, eu vou ter, a integral de 5 que multiplica esse x ao cubo, está no denominador, eu posso passar para o numerador trocando o sinal do expoente. Então, vai ser que multiplica x elevado a menos 3 dx, mais a integral de quem? Aqui eu posso simplificar. Este 2, tirando daqui, vai ficar 1 sobre x. Porque tirei 2x daqui e tinha 3x, ficou 1x. 1 sobre x dx. Resolvendo aqui, passo a passo. Aqui é uma constante, então pode sair da integral. Vai ficar 5, que multiplica a integral de x elevado a menos 3 dx. Mas aqui eu já posso resolver? Posso, mas vamos organizar toda para poder depois resolvermos essa parte. A integral de 1 sobre x dx. Resolvendo aqui, eu tenho uma integral imediata, que é da potência x na p, e aqui eu tenho uma integral imediata de 1 sobre x. Então, aqui nós vamos ter 5 que multiplica x, eu tenho menos 2 mais 1, nós vamos ter quanto? Menos 3 mais 1, menos 2 sobre menos 2. Aqui eu teria uma constante, mas eu vou deixar a constante para outra integral. Mais a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x mais a constante. Vamos só organizar aqui, menos por mais vai dar menos 5 que multiplica 5 sobre 2 que multiplica x elevado a menos 2, mais ln do módulo de x mais a constante. O que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui agora uma potência elevada a menos 2. Toda vez que eu tenho uma potência, um expoente negativo, eu não vou inverter a base, então vai ser menos 5 sobre 2 que multiplica x elevado a menos 2, é a mesma coisa de 1 sobre x ao quadrado, mais ln do módulo de x mais a constante. Então, aqui nós vamos ter 5 vezes 1, 5, menos 5 sobre 2x ao quadrado, mais ln do módulo de x mais a constante. Está resolvido nossa integral indefinida.
Dei sempre uma olhada no canal para revisar algum conteúdo de integrais. E até a próxima.